Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha e no programa de hoje nós vamos fazer uma receita de peixe, um peixe com legumes. Vamos trabalhar com a tilápia, que é um peixe delicioso, e também para acompanhar um arroz de açafrão e uma salada especial usando tomates de várias cores e intensificando esse tomate com manjericão fresco. Então, está no ar o Truques de Cozinha. Então, para a gente começar essa receita, a gente precisa fazer um molho. E é um molho extremamente básico que vai de fundo no peixe para dar umidade e não deixar o peixe secar. Então, para a gente começar, a gente vai começar trabalhando com a cebola. Vou precisar então de 2 cebolas. Porque nós vamos precisar também um dente de alho. E a gente corta as pontinhas aqui. Vou laminar bem fininho. Muito bem, a panela está aquecendo aqui e já está quente, na temperatura que a gente precisa. O que a gente vai fazer? Acrescentar azeite de oliva e vamos dourar bem essa cebola. O importante é que as pessoas não têm paciência é de trabalhar bem a cebola. Então, tem gente que reclama que a cebola aparece e tal. Se você cortá-la bem fininha e dourar ela bem no início da receita, isso vale para qualquer receita, para molho, para qualquer tipo de coisa que você esteja fazendo, ela vai desaparecer no final, ok? Outra maneira que você pode utilizar é cortar ela mais grosseiramente, dourar ela e depois passar no processador de alimentos ou no liquidificador. Assim ela desaparece, mas nunca fazer isso com ela crua, ok? Esse é um truque bem importante. Vou acrescentar o alho e uma pitadinha de sal, que é outro truque de cozinha aqui. O sal faz com que a cebola libere umidade e não queime com tanta facilidade. Bom, enquanto a cebola está dourando, a gente vai trabalhar com os tomates. Eu tenho aqui, então, vou tirar a parte de cima da tampinha, corto ao meio e também lamino dessa maneira, e aqui a gente faz cubinhos. Como eu falei para vocês, é época de tomate cereja. Aqui a gente tem 2 cores dele, ó. A gente vai utilizar ele também. Extremamente doce, bem frutado. Assim a gente vai ter um molho bem rústico de tomates, que é a base da receita do peixe que a gente vai fazer hoje. Agora então, acrescentar os tomates frescos. Olha só que lindo está ficando isso aqui, super fresco, aromático. Temperar com sal, pimenta do reino, e vamos deixar isso cozinhar devagar e vamos seguindo o nosso programa de hoje. O tomate começou a soltar a umidade e agora a gente vai acrescentar uns ramos de manjericão aqui, ó, inteiros mesmo, trazer mais aroma e mais sabor. E tomate com manjericão é uma coisa que combina perfeitamente. Deixa eles ali e depois a gente retira. Eles vão deixar o sabor deles ali e fazer uma composição com esse molho que vai ficar bem legal. Agora a gente vai fazer a salada. O que eu vou precisar? Os tomates de novo. Tem aqui tomatinho cereja bem pequenininho, olha só, maravilhoso, adocicado, que está na época, então aproveitem as coisas que estão na época para fazer as suas receitas e principalmente elementos frescos, né, orgânicos, se você encontrar, né, trazer essa questão da comida viva, do sabor de cada ingrediente é muito importante e faz muito bem para a saúde, né, essa questão de você trabalhar com os elementos crus. No momento que você cozinha, ele perde um pouco das propriedades, das vitaminas e de tudo que as frutas e legumes oferecem para você. Então vamos lá, vou fazer os cortes aqui, os pequenininhos eu vou deixar inteiro e esses outros então eu vou cortar em 4, alguns ao meio. Cortados os tomates cereja, já estão aqui na área de trabalho. Cortar aqui então o tomate finamente em meia lua. Vou pegar um bowl, trago o tomate cereja para cá, azeite de oliva extra virgem,
vamos marinar esses tomates. Sal, dente de alho e vamos laminar bem fininho. Quem não gosta de alho, não utilize, mas faz uma bela diferença aqui. Algumas folhas frescas de manjericão aqui. Vou tirar as flores e a gente vai então cortar finamente. Esse aroma é maravilhoso. E agora a gente vai misturar esses ingredientes. Se você cozinhar qualquer tipo de massa, um espaguete ou um penne, mas um espaguete vai muito bem aqui. Simplesmente cozinhe o espaguete e leve de encontro a esse molho que você tem uma massa sensacional. Fresca, com os ingredientes in natura assim, não precisa cozinhar. A massa quente vem de encontro a esse molho e fica sensacional. Façam que vocês vão adorar. Vou colocar um pouquinho mais de azeite de oliva. Perfeito. Era isso que eu queria. Então, eu tenho aqui algumas folhas. O importante é higienizar bem as folhas. O que a gente faz? A gente coloca num bowl ou numa bacia, certo? Coloca água e você pode utilizar ou uma colher de água sanitária ou então vinagre. Uma colher de vinagre e deixa descansando. Lava bem e assim a gente elimina todas as impurezas e tudo que tiver de ruim nas folhas. Vou usar então alface roxa ao redor aqui. Afinal de contas, hoje a gente está gravando, tem um pessoal assistindo a gravação do programa. Perfeito. Olha só, as folhas menores eu guardei, certo? Que a gente vai usar na finalização. Super fácil, super rápido. Aí você pode usar outros tipos de alface, australiana, americana. Você pode usar radite, você pode usar agrião. Tem várias opções que você pode montar numa salada, né? E aqui já é um prato bem bacana para você servir com um grelhado, com um peixe, né? Simplesmente ela. Aqui eu tenho os tomatinhos pequenininhos, aqueles que são menores, eu deixei eles inteiros e a gente vai então espalhando. Tenho também as lâminas de tomate que a gente vai fazer uma sequência aqui ao lado, ó. O nosso molho com o tomate cereja, o manjericão que vai aromatizar. A gente vai regar a salada dessa maneira. Utilizei o sal só aqui na mistura do molho. Então tá aqui uma bela salada com ingredientes frescos, né? Que é importantíssima essa questão. Super bonita porque você vai impressionar os seus convidados. E é isso que a gente busca nessa nova temporada de verão do Truques de Cozinha. Então, não sai daí que a gente volta com peixe, com a guarnição que é um arroz de açafrão. Truques de Cozinha está especialíssimo, temporada de verão, nota 10. Muito bem, estamos de volta, esse é o Truques de Cozinha e agora nós vamos começar então a preparar os ingredientes para a montagem do peixe especial que a gente vai fazer hoje. É um peixe que vai ao forno e a gente vai montar ele. Para isso, a gente precisa trabalhar esses ingredientes. Vamos começar então pela cebola. Eu vou cortar a cebola ao meio e vou cortar em rodelas um pouco mais largas, dessa maneira. Mais ou menos 1 centímetro. Agora que eu cortei a cebola, a gente vai pegar ela e a gente vai soltando ela aqui, ó. Dessa maneira, deixar ela mais soltinha. Perfeito, então, cebola, primeiro passo. Agora a gente vai para o pimentão. Vamos pegar um pimentão aqui amarelo. E a gente corta ele dessa maneira. Já tira a membrana aqui e eu venho e corto a parte da base. E a gente só fica com isso aqui. A parte da membrana a gente retira junto com as sementes. O truque de cozinha é o seguinte: a gente nunca corta o pimentão com o lado da pele virado para cima. A gente vira e assim a gente corta. E aqui eu vou cortar então em tirinhas. Agora com o vermelho a gente faz a mesma coisa. Vamos retirar essa membrana que dizem que é essa parte que é indigesta do pimentão. Na verdade, o pimentão verde ele é o mais indigesto porque ele é colhido verde. O processo é o seguinte: ele está verde no pomar, ele vai ficar depois vermelho e depois ele vai ficar amarelo. Por isso que o pimentão vermelho e o amarelo são mais caros, porque eles levam mais tempo para amadurecer. O pimentão verde é mais barato porque é colhido verde e por isso ele faz mal para bastante gente.
Vou cortar aqui também em julienne, em tirinhas. E vejam que a gente está utilizando as duas cores de pimentão justamente para dar um colorido legal, para a gente ter, né, essa presença de cor e dos elementos frescos, que a gente está trabalhando bastante em cima disso. O frescor dos ingredientes. Faz toda a diferença, né? Você cortar e porcionar as coisas na hora, usar o que você gosta nas receitas, e assim a gente cozinha de uma maneira muito mais saudável. Porcionado então as duas cores de pimentão, a cebola já está por ali. Eu tenho aqui brócolis, tá? Que a gente vai então com a faca cortar o talo ao meio e vamos separar dessa maneira a parte das flores e também os talos. E aproveito o talo porque o talo realmente é saboroso e as propriedades do brócolis estão no caule também. Então é importante a gente fazer dessa maneira, ok? Então brócolis porcionado também. Dessa maneira que você trabalha, se você organiza os ingredientes, se chama mise en place. Se você vai no restaurante, o chefe pede, eu quero um mise en place para tal receita, né? O pessoal, os auxiliares vão fazer e deixar todos os ingredientes porcionados para a execução da receita. Assim, você trabalha de uma maneira organizada e também não esquece de nenhum ingrediente. Então, comece a fazer dessa maneira. É a parte terapêutica da receita, é a parte que faz bem para você. Afinal de contas, os psiquiatras hoje estão aconselhando cozinhar para aliviar estresse e curar a depressão. Se liguem nessa dica. Então a gente tem uma frigideira que estou aquecendo aqui, tenho todos os ingredientes porcionados. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia montar todo o peixe e colocar ele no forno, certo? Com os ingredientes crus. Isso é uma maneira de se fazer. Nós não, nós vamos fazer o seguinte, vamos ter um pouquinho mais de trabalho, mas nós vamos intensificar o sabor desses ingredientes. Agora então salteando cada um deles. A cebola, o pimentão amarelo, o vermelho e reservando. Depois, na hora da montagem, a gente vai montar tudo isso, mas cada um deles vai ter o sal, a pimentinha do reino e a intensidade de sabor que eles vão grelhar aqui. Então, grelhando é bem diferente de colocar o ingrediente cru ali na receita, ok? E é rápido, é só para dar aquela intensificada de sabor mesmo. Já vou separar aqui uns raminhos de alecrim. E vou ter aqui também uns raminhos de tomilho, super aromático. Combina muito bem com legumes, com frutos do mar. São duas ervas aromáticas que combinam tanto com peixe quanto com legumes frescos. Azeite de oliva. Vou acrescentar então um raminho de alecrim e vou trabalhar esse pimentão. Começando pelo vermelho, pitada de sal, pimenta do reino e a gente vai salteando dessa maneira só para intensificar sabor. Ele não pode murchar muito, é só realmente um susto, né? Porque ele vai para o forno também e eu não quero que ele passe do ponto, ele tem que ficar al dente. Então realmente é só para intensificar o sabor. Aqui a gente reserva o pimentão vermelho. Azeite de oliva, raminho de alecrim e vamos saltear o pimentão amarelo. Mais uma vez, sal e a pimenta do reino. Pimentão amarelo. Vamos deixar aquecer a frigideira de novo. E agora a gente vai trabalhar com a cebola. Azeite de oliva. Vou colocar aqui uns raminhos de tomilho. Temperar com sal. Pimenta do reino. E assim a gente está intensificando o sabor de cada ingrediente. Vou reservar essa cebola. Reparem que eu não estou trocando a wok, ela está sendo feita todos os ingredientes dentro dela sem lavar, sem limpar. Por quê? O sabor está aqui dentro e é isso que eu quero. Ficou um pouco do sabor da cebola ali e agora então eu vou colocar o brócolis. Vou saltear rapidamente ele. Um pouco de azeite de oliva, mesma coisa, mesmo processo.
pitada de sal. Isso não acontece se ele está dentro do forno. Com todos os ingredientes, ele não vai absorver o sal da receita. Então, a gente está pontuando o sal e pimenta e temperando eles aqui fora. Assim, você não esquece de temperar nada. Não fica, quando você for pegar o peixe, ter a batata, a cebola, cada um tem o seu sabor e intensificado dessa maneira aqui. Muito bem, tenho aqui as batatas e a batata a gente cozinhou com casca. Água fervendo e sal, certo? Até que a faca entre na batata dessa maneira. Ok? Esse é o truque. E agora a gente vai então laminar as batatas. Todos os ingredientes porcionados, já salteados. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos para fazer a montagem do peixe e a guarnição, que é o arroz de açafrão com ervilhas, que vai combinar muito bem com esse peixe. Não saem daí que a gente volta já já. Muito bem, último bloco e vamos então fazer a guarnição das receitas de hoje, que é um arroz. E a gente vai começar ele fritando uma cebola e a gente vai utilizar um pouquinho de açafrão. Lembrando que aqui a gente está usando o açafrão da terra, que é a cúrcuma, é uma raiz. É bem diferente do açafrão de verdade, que é o estigma de uma flor, que é uma das especiarias mais caras do mundo. A cúrcuma, ela tem um sabor bem intenso, bem característico e dá uma coloração muito bonita nas receitas. Então vale a pena você ter em casa e começar a experimentar, né, todas essas especiarias, seja elas em grãos ou em pó, para você ir acrescentando as receitas. Vou deixar aquecer bem a panela, a gente coloca um fio de azeite de oliva, vou acrescentar cebola. Aí eu tenho aqui cebola verde, juntar os talinhos aqui, essa parte eu vou tirar e eu vou cortar finamente a cebola verde. Pitadinho de sal, pimenta do reino e vamos dourar bem essa cebola, como a gente falou no primeiro bloco. Agora que a cebola dourou, a gente vai então acrescentar o açafrão. Então uma colher de sobremesa bem cheia e vamos misturar ele com a cebola, já vai dar aquela coloração que eu quero aqui. Importante a gente trabalhar assim, porque intensifica o sabor do açafrão também. As receitas indianas, todas são feitas assim, os curries e tal, vão acrescentando todos esses elementos em pó, vão dando temperatura e dando temperatura a gente busca mais sabor. Agora então, a gente vai acrescentar o arroz. Reparem que o arroz, ele vai absorvendo essa cor, ó, e fica nesse tom maravilhoso. Super fácil de fazer e surpreende, além do sabor, né? Também pela coloração dá um visual muito bacana. Vou deixar esse grão esquentar, assim ele fica mais solto. Vou acrescentar agora sim sal e vamos então colocar água. E o truque é simples, para uma xícara de arroz, 2 de água, não tem errado. Vou tampar e vamos deixar cozinhar devagar. Muito bem, vamos para a montagem do peixe. Então eu preciso de uma assadeira, ok? No primeiro bloco a gente fez um molho, que é a base que a gente vai utilizar na montagem do peixe. Muito simples, cebola bem picadinha, tomate cereja que a gente usou, porque é época, a gente usou o amarelo e o vermelho. Usamos tomate também que a gente cortou em cubos. Douramos a cebola, o alho e depois acrescentamos o tomate e deixamos cozinhar por um tempo. Colocamos uns ramos de manjericão, porque o manjericão combina muito bem com o tomate. E agora então ele é a base que a gente vai utilizar aqui na assadeira. Por que a gente faz isso? Justamente porque se a gente colocar o peixe ali, e depende do forno que as pessoas têm em casa, né? Alguns são a gás, alguns são elétricos, tem diferenças de temperatura, principalmente para o peixe não ressecar. Então a gente usa essa base, tá? Super aromática, fresca. Feito isso, o que a gente vai colocar também? As batatas em rodela. Vamos espalhar elas aqui. Lembrando que as batatas eu cozinhei elas na água com sal já, elas têm o sabor do sal presente.
Então, coloquei as batatas, vou acrescentar um pouco da cebola que a gente salteou com sal, pimenta do reino e azeite de oliva e um pouquinho, uns raminhos de alecrim. Agora eu tenho aqui tilápia fresca, um belo peixe, e vamos montando dessa maneira. Perfeito, olha só. Então fizemos uma bela camada de peixe, né? Não temperamos o peixe, agora a gente vai temperar. Então, sal, sem medo, porque ele não tem sal na parte de baixo, eu vou acrescentar um pouco mais na parte de cima. Esfrego. Pimenta do reino, azeite de oliva extra virgem, a cebola, pimentão amarelo, pimentão vermelho, as batatas que a gente cortou em gomos daí, azeite de oliva, pimenta do reino. Azeitona preta. Para finalizar, azeite de oliva extra virgem. O forno está aquecido já há uns 20 minutos a mais ou menos 220 graus. Então é importante, é um truque de cozinha que você deve seguir, é lembrar de aquecer o forno antes de fazer qualquer receita. Tá? O pessoal não tem paciência, bota o forno, liga o forno, já bota a pizza lá dentro, ela vai ficar toda mole, né? Lembre, para dar crocância numa pizza, você precisa de temperatura. A mesma coisa aqui. O forno já está a 220 graus porque a gente deixou ele aquecendo e chegar nessa temperatura. Ok? Importante. Agora levar para o forno. Vamos finalizar o nosso arroz. Então, é aquele tempinho que a gente precisa para o peixe cozinhar. Mais ou menos 20 minutos. Agora que o arroz está fervendo, começou a água a ferver, eu vou acrescentar as ervilhas frescas, tá? Então, a gente só dá mais uma misturadinha aqui. E deixamos a água secar e ele ficar bem perfeito, al dente, como tem que ser. Tiramos o peixe do forno, olha só. Então tá douradinho, o peixe tá cozido, a gente faz o teste dessa maneira, olha aqui, ó. Ele tá soltinho, com umidade e era isso que a gente queria, certo? Perfeito. Vamos montar o prato então. Arroz com açafrão. Esse peixe, ó, se quebrando e assim com a umidade, ó. É isso que a gente busca. Os elementos que a gente utilizou na receita também, né? O brócoli, as azeitonas, as batatas e principalmente esse molho que fica aqui embaixo, que aqui a gente vai ter todo o sabor de todos os ingredientes. Utilizamos alecrim na receita, olha só. Vamos finalizar com galinha aqui no meio. Simples assim, super fácil de fazer, extremamente saboroso. Tá aqui mais uma bela receita, a gente finalizou. Então, o peixe com umidade, é fácil de fazer, fácil de montar. Lembrando que é bom a gente saltear os ingredientes que a gente utilizou, o pimentão, a cebola antes, para a gente ter mais sabor. E aqui eu utilizei tilápia, mas você pode utilizar o peixe que você quiser, um bom bacalhau, um robalo, o peixe que você tiver ao seu alcance, de preferência fresco, ok? Então, um prazer fazer esse programa para vocês e até o próximo Truques de Cozinha.